capítulo de número 3. Quem escreveu o livro de Gênesis? Foi o mesmo que escreveu o livro de Jó, perdão. Moisés, amém? Segundo os historiadores, estudiosos da Bíblia, professores de teologia, não os teólogos em si, esse não é o primeiro livro cronologicamente escrito. Segundo os escritores, 4.000 anos atrás, o primeiro livro a ser escrito na Bíblia foi o livro de Jó, quando ele estava exilado 40 anos nas terras de Midian, e lá ele conheceu Zípora, ou Moisés conheceu Zípora, e escreveu o livro de Jó. E depois que escreve, esse é um livro fantástico, igreja, porque falar sobre Noé, né? Sobre Abraão, sobre Jacó, sobre José, sobre Elias, sobre Malaquias, Isaías, Jeremias, sobre acontecimentos terrenos, na visão de outras pessoas, é fácil. Por quê? Temos testemunhas oculares. Mas este fato, esta origem de tudo, foi algo tão somente de Deus para Moisés. E Moisés consegue fazer uma amplitude de tudo o que aconteceu. E nós vamos entender que desde o início já somos errantes. Por onde entrou o pecado do mundo. E o tema dessa pregação, Moisés, é a desobediência e suas consequências. Ou as consequências da desobediência, que vai surtir o mesmo efeito. Amém? Capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. É o que nos interessa, mas deixa a Bíblia aberta. Eu vou voltar um pouquinho antes desse capítulo, nós sabemos no capítulo 2, para entendermos um pouco sobre o Éden. Amém? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor a Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e
pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. E Adão disse: por que deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como eu disse, o tema dessa pregação é algo que é pertinente nos dias de hoje, que é a desobediência àquilo que Deus diz para que nós não façamos e teimosamente fazemos. Como eu sempre tenho dito aqui, hoje nesta geração em que nós vivemos caótica, predominante na violência, na prostituição e na frieza continuamente do ser humano, Deus ainda levanta homens e mulheres para que professem algo conforme a necessidade de cada um de nós, que é de nos abstermos, de todas as investidas do diabo. Nós vamos ver que esse fato que aconteceu, alguns levam a situação com responsabilidade à mulher, isso é uma ignorância. Outros dizem porque a mulher dá mais atenção às coisas, porque a mulher conversa demais. De forma nenhuma. Porque assim como a mulher ela teve um espaço de tempo de pensar e fugir da aparência do mal, Adão também teve esse tempo. E nós vamos ver também acerca daquela serpente falante, né? Porque ela falava, e alguns historiadores, teólogos começam a criticar esse momento, mas isso tudo está a resposta no capítulo 1, porque Deus ele fez tudo o que há na terra, ele criou da forma que ele entendeu que ele criasse. E o que aconteceu naquele dia? Vamos trazer um contexto? Antes de nós entrarmos no assunto que nos interessa, vamos voltar um pouquinho no capítulo 2, para conhecermos um pouco sobre o Éden. No versículo número 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Ou seja, antes de criar todas as árvores, tudo aquilo que hoje nós vimos e participamos na natureza, não tinha Deus ainda feito algumas árvores que necessitava da visão do homem. E o que aconteceu? Disse que ainda não tinha chovido, um vapor subia debaixo da terra e lavrava e fazia o trabalho que posteriormente o homem iria fazer. Então Deus viu a necessidade da criação do homem para que houvesse, vou usar esse termo, manutenção nas florestas, nas matas, nos lagos, nas flores. E ele criou o homem. E no versículo 8 vai dizer assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim.
e a árvore da ciência do bem e do mal, que já estava ali dentro do jardim do Éden. Quando ele fala árvore da ciência, da sabedoria, mas ele traz uma identificação que é do bem e do mal, onde hoje nós temos o livre-arbítrio de fazermos parte da nossa vida do lado bom ou do lado mal. Aí ele diz assim, ó, saía um rio, louvado seja Deus, do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, ou seja, para não haver necessidade daquelas plantas que estavam no meio do jardim do Éden, ter ela que ser manutenciada, regrada, lavrada por homem, ele trouxe um rio de 4 braços para que fizesse esse trabalho. Por quê? Ele não queria que Adão tocasse naquelas plantas que estavam no meio do jardim do Éden, e tampouco comesse dos frutos que ali haviam. Então ele fez e formou o rio Pison, o rio Gion, o rio Idecal e o rio Eufrates, que fazia o trabalho para que aquelas plantas não morressem. Depois disso, Deus ele criou o homem, nós vamos ver, a mulher, e a mulher não foi criada para ser submissa ao homem. Depois da desobediência da mulher, que ela fora ser tratada como submissa à autoridade masculina, porque Deus disse que criou, capítulo 2, 18, louvado seja Deus, ele criou a mulher, para que a mulher fosse, aí disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, e não uma serviçal, uma mulher que tivesse com ele, para dividirem as tarefas. Só que em meio tempo, é o que acontece muito nos dias de hoje, nós nas andanças da vida, no cotidiano, e muitas vezes a monotonia espiritual, dá espaço para que nós ouçamos coisas indevidas, indecentes, inconsequentes, que vai nos trilhar ao caminho do mal. E foi o que aconteceu com Eva naquele fatídico dia. Estava tudo bem, ele chegava na árvore, pegava lá uma manga, pegava uma maçã, uma graviola, um jambo, um abacate, um abacaxi, e ele comia e comia, e estava tudo de vento em popa, a terra era boa, tudo que ele ia, o rio, as águas limpas, os mares, tudo maravilhoso. E de repente, e nós vamos agora entrar no contexto, que a desobediência ela causa consequências, ou há consequências na desobediência. Versículo 1 a 3 do capítulo 3. Cuidado com quem você anda. Se nós pegarmos um pouco da história, essa cobra já tinha uma amizade com Eva. Talvez não duradoura de muito tempo, mas uma amizade relâmpago. Uma amizade onde ela pegou uma confiança a ponto de a cobra falar com ela acerca de Deus. E o que é que elas conversam ali naquele dia? Versículo 1 e 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E ela disse, a mulher disse à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Ou seja, a serpente chega para Eva, é como muitas pessoas chegam junto de nós, até com a palavra, com conhecimento, porque ela fala a Eva aquilo que Deus disse a Eva e a Adão, que não era para comer, ou seja, dá-se a entender que aquela serpente também tinha uma suposta intimidade com Deus, ou seja, conquistou a confiança de Eva. É como muitas pessoas que chegam ontem em sua vida, e você tem ali como amor à primeira vista, e você põe dentro da sua casa, põe no seu quarto, põe dentro da tua cozinha, sem consultar a Deus, se aquilo é de Deus, e cria aquela amizade, aquele vínculo, e a pessoa chega até com a palavra, fazendo-se que são homens ou mulheres de Deus, e você conta os seus maiores segredos. O diabo conhece a palavra.
Quem hoje não conhece a palavra? Você vê os mais ateus, como jogadores, atores, repórteres, eles conhecem bastante a palavra. Eu assisto alguns filmes, às vezes eu fico besta. Pessoas com palavras torpes na boca, pessoas que têm a índole ruim, segundo aquele ator que ele está ali, ou melhor dizendo, aquele personagem que ele está ali representando, mas de repente eles começam a recitar versículos bíblicos, aonde também esses supostos amigos conhecem e adentram nos teus segredos. Era um segredo de Deus, Adão e Eva. Então a Bíblia vai dizer que ela não tomou cuidado com quem andava, e o que aconteceu? A serpente tratou de ludibriar a Eva. Cuidado com quem você anda. Ajeita esse ar-condicionado lá em cima para mim. Bota ele para cima ou para baixo, faz favor. E no versículo de número, louvado seja Deus, 3, ele fala assim, ela fala assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, que não comereis dele, nem nele tocareis, para que nós não morramos. Por quê? Ela sabia, porque Deus falou a Adão, e Adão falou a ela. E o que é que ela tinha de contar o segredo dela com Deus? Aquela serpente, que ela não conhecia. E tem muitos crentes que contam os seus maiores segredos a crentes. Crente até Satanás é. Crente é todo aquele que crê em alguma coisa. E não é porque é seu amigo, não é porque é sua amiga, não é porque é sua... Não conte, guarde o teu segredo. Guarda a tua língua, porque a gente não sabe do gênero, da natureza, da vida daquela pessoa, da maldade, da malícia. Então não conte. Porque contando você os seus segredos, aquela pessoa vai ter liberdade de te dar opiniões e te dar conselhos que talvez não faça bem a tua saúde, talvez não faça bem a tua casa, talvez não faça bem o teu ministério, talvez não faça bem o teu trabalho. Então tem coisas, que nós temos que ficar de boca calada. A Bíblia, igreja, ela é tão fatídica quando ela diz assim, feliz o homem cuja confiança está em Deus, mas triste o homem que confia, ou deposita a tua confiança no braço do outro homem. Eu tenho que confiar sempre em Deus. Com isso, que eu não venha tratar aquela pessoa que talvez eu tenha visto algo errado nela ou nele. Não. O que nós temos que fazer é que, infelizmente, com toda a dureza do coração, é ter que ajudar. Deus não quer o mal de ninguém. A prova disso é que em João 3,16, ele tira Jesus do teu lado, desce lá, filho, único filho, unigênito, filho de Deus, e salva esta nação pecaminosa. Ou seja, ele não quer que eu e você morramos. Ele não quer que nós venhamos vivenciar o mal, para que nós venhamos viver na eternidade no fogo do inferno. Então ele não quer o nosso mal. Olha o que diz o versículo 4 e 5, diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela estava mentindo? A serpente falou a verdade. E por a serpente falar a verdade, criou no coração daquela mulher, acerca da serpente, mais credibilidade. Ela está falando a verdade. Foi isso mesmo que Deus disse. Olha o que ela disse. Ela usou as palavras de Deus para ludibriar a Eva. O que a serpente queria era que Eva adentrasse no mal. É o que o diabo quer, que nós venhamos adentrar no mal todos os dias. Olha o que ela disse, usou as palavras de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Beleza. Só que Deus é uma coisa, nós somos outra. Jesus, filho de Deus, esteve na terra, foi o único ser humano que não se corrompeu, que não fraquejou, que não se vendeu, porque ele tem poder, assim é Deus, diferente de nós, vulneráveis.
Tem coisas que não compete nós sabermos, porque nós não iríamos saber lidar com aquilo que está em nossas mãos. Tem pessoas às vezes que pedem algo a Deus, e pede, Deus não dá, porque Deus sabe, se lhe der, você não vai saber administrar aquilo em sua vida. Você não vai saber tratar ou lidar com aquela situação. Você está pedindo, mas Deus conhece a tua capacidade mental, intelecto, até onde você pode. Quando Deus pôs, porque era uma regra o pai morrer e o filho ser o sucessor no trono, quando Salomão ele senta no trono, Salomão entendeu no teu coração que ele não tinha capacidade, isso nós vamos ver lá no final da vida dele, as bobagens que ele faz, que ele não tinha capacidade de liderar aquele povo, e ele faz uma oração a Deus no 8º dia de festa, após a construção do templo, que foram festas abençoadas, e ele diz: Senhor, me dá sabedoria para lidar com o teu povo. Aí Deus, por que não pedisse riquezas e coisas de naturezas, dessa natureza? Não só lhe darei sabedoria, como também te darei riquezas. Por quê? Tem coisas que você pediu a Deus, e às vezes está pensando: pô, estou num pecado, porque Deus não me deu. É porque Ele sabe que se te der, você vai se perder. Deus deu sabedoria a Salomão. O que foi que ele fez com a sabedoria? 300 princesas, 700 concubinas, e no final começou a adorar ídolos estranhos dessas supostas princesas, ou das mulheres que ele tinha como concubinas. Versículo de número 6 e 7. Qual é a aparência do mal? O mal não tem aparência. Falei aqui na estante. Às vezes a pessoa chega, a pessoa pinta o diabo de chifre estridente, de preto, vermelho, mas o diabo nem sempre ele vem assim. O diabo às vezes vem vestido de noiva, o diabo às vezes vem transvestido de amigo, o diabo às vezes vem transvestido de marido, o diabo às vezes vem transvestido de filhos, o diabo às vezes vem transvestido de pastores, o diabo em muitas vezes vem transvestido de vereador, deputado federal, estadual, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. O diabo nem sempre mostra a sua face. Às vezes ele vem com um pezinho de lã, que a Bíblia fala, Jesus fala: cuidado, que virão muitos em meu nome e tirarão até os eleitos da visão de Deus. Então assim, qual a aparência do mal? Olha o que diz o versículo 6 e 7. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu marido, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os vossos olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ou seja, a árvore não era espinhosa, não era a mesma árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus. Era uma árvore limpa, linda, florida e com frutos maravilhosos. Nem tudo que reluz é ouro. Ou seja, se fosse uma árvore com frutos secos, com as folhas caindo, ela não pegaria, porque ela dizia: não vou pegar. Mas só que o diabo às vezes ele vem belo, vem transformado como anjos, como anjos celestiais, que você até se engana. Ou seja, pessoas que dizem ser de Deus e não são. Ou seja, o mal não tem aparência. O mal às vezes é lhe dado como um presente e você não sabe. O mal às vezes é chegado até a tua casa, batendo todo arrumadinho, bonito, senta com você em tua mesa, comendo no teu prato, e você não sabe identificar o mal, porque alguém já te enganou, como a serpente tinha enganado já o coração de Eva. Você tem percepção espiritual? Se não tem, peça a Deus, porque é uma das atividades, um dos pontos mais cruciais do crente. Na minha caminhada aqui nesse lugar, eu conheci muitas pessoas boas, mas conheci muitas pessoas ruins.
que vieram com segundas intenções. Às vezes as pessoas da igreja, pastor, se deixa, meu filho. Deixa, Deus está no controle. No momento certo, a vassoura celestial e a pá está lá para recolher o lixo. Não cabe a minha responsabilidade. Se Deus me deu percepção, eu dou asas, igual a, como é aquela bebida? Red Bull, para voar. Mas quem corta as asas não sou eu, é Deus. E muitas das vezes Deus vai me usar para cortar as asas do anjo mau. E na maioria das vezes não precisa nem que Ele me use. Ele mesmo se encarrega de afugentar, nego, o mal da minha vida. Então muitas vezes a gente se apega a algumas situações, e aquela situação talvez vai tirar você da presença de Deus. E a consequência do pecado de Eva e Adão e da serpente nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes, vamos ler no capítulo 3, versículo 8 a 11. Sabe o que é que diz aqui nesse capítulo, nesse versículo? Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Pode estar encoberto, pode estar fazendo escondido, pode estar ali debaixo do cobertor, pode estar dentro de uma caverna, de uma gruta, pode estar na noite. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Todo pecado, ele é contabilizado, visado. Louvado seja Deus por aquele que nos formou e nos criou. Olha o que diz o versículo de número 8 a 11. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Ninguém esconde nada de Deus. Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? Deus sabia onde ele estava e o que ele estava fazendo, é óbvio. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? E ele comeu, e pecou, e errou. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. E há uma palavra que ela está lá bem estampada assim, há tempo de plantar e há tempo de colher o que se... Tudo que nós plantamos antes da absolvição ou condenação eterna, nós colheremos. Pastor, isso não tem na Bíblia não. Vamos trazer duas situações distintas. A mulher do fluxo de sangue, após a cura, Jesus disse o que a ela? Alguém lembra? Vai, que a sua fé. Mas o que foi que ele falou? O que foi que ele falou ao homem com 38 anos, aleijado no tanque de Betesda, quando ele encontrou o homem dentro do templo? Vá e não peques mais, porque esse aleijamento, essa deficiência que você tinha, foi algo que você plantou na sua juventude, que lhe acometeu essa enfermidade que ficou 38 anos. Ou seja, ele plantou, ele colheu. Aquilo que você planta hoje, certamente um dia você vai colher, porque há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que plantou. Então, Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Deus, ele conhece a minha e a tua vida. Deus, ele conhece o nosso ir e o nosso vir. E o mais importante de tudo é que Deus conhece o nosso pensamento antes que nossa boca vá falar. Ou seja, ele está sempre a 1000 passos diante de cada um de nós. Olha o que diz no versículo número 12 e 13. Não coloque seus erros nas costas de outro, porque tem pessoas, eu vou trazer para aqui, para a igreja, nós estamos falando de doutrina, que sai da igreja e diz assim: por que saiu da igreja? Falando, porque meu marido me largou e era crente, pegou uma irmã da igreja. Por que saiu da igreja? Falando, porque meu filho me bateu e ele era diácono. Por que saiu da igreja? Porque o pastor falou algo lá que eu não gostei. É você colocando os seus erros nas costas dos outros. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 12 e 3, para criarmos tempo. Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aí vem ela na mesma pegada, errou ele, jogou a culpa nela, errou ela e vai jogar a culpa na serpente. E a serpente vai jogar a culpa em quem?
Olha o que ela diz: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: eu tenho que achar um bode expiatório. A serpente me enganou e eu comi. Assuma as consequências dos seus erros. Todo pecado, ele gera uma consequência. E outra coisa, não pegue o teu erro e jogue nas costas de outrem, porque Deus, ele sabe de tudo. E Deus não vai te ter por inocente se você fez algo, mesmo sendo induzido por outra pessoa. Deus, ele vai cobrar de você. E Deus cobrou de quem fez o mal, e nós vamos ver. Deus cobrou de quem ouviu a pessoa a qual pronunciou o mal, e Deus vai cobrar da pessoa que em primeira instância ele disse: olha, não come tu nem tua mulher da árvore. A mulher era a disjuntora do homem, não tinha negócio de submissão não, porque senão essa palavra não estaria dita. Nós vamos ver aqui do versículos 14 a 19 as consequências dos pecados, e Deus vai tratando particular de um por um. O que é que você tem feito? Que talvez, segura a tua filha, Tamara, que talvez tenha desagradado a Deus. O que é que você tem feito? Então Deus, ele vai se encarregar de trazer a você o teu problema, as consequências dos teus erros, Júnior, e as tuas falhas. Não vai jogar em cima de mim o teu problema, as consequências dos teus erros e as tuas falhas. Não vai jogar em cima de Júnior os teus erros e as consequências dos teus erros e a tua falha. E você não vai poder jogar em Viviane, porque você pode até falar com ela, ela ficar depressiva, ela ficar chateada, magoada, ela pode ficar entristecida, porque pode dizer assim: poxa, foi eu que ocasionei para, hipoteticamente, viu, igreja, que Júnior fizesse isso. Nada. Júnior é maior ou de maior e vacinado. Júnior não pode jogar as queixas deles em Viviane, porque vivemos dentro da igreja, e quando estamos dentro do cenáculo ou do templo, esquece-se esposa, esquece-se marido. Liturgicamente aqui usamos um culto de família para trazer a calmaria nesse mundo tão tortuoso que nós vivemos, mas biblicamente isso não existe. Somos indivíduo por indivíduo. A salvação é individual, e a busca incessante do crente na igreja é pela tua salvação. Aqui não tem Davi, não tem pastora, aqui não tem marido, aqui não tem esposa, aqui não tem filhos, aqui tem servos, e servos obedecem. Então ele vai tratar com cada um segundo os seus erros. Em momento algum, Deus no seu julgamento, ele vai dizer: ah, não foi porque Eva te deu, eu vou te poupar. Não foi porque a serpente te induziu, eu vou te poupar. Não, cada um tem uma porçãozinha do seu pecado. Aí o homem chega: porque saiu da igreja? Não, porque minha mulher. Esquece, meu amigo, esquece tudo isso. Sua mulher deixa de ser sua mulher quando você põe a planta dos pés naquela porta. Seu marido deixa de ser marido no tempo que você põe o pé, a planta do pé na... Ah, meu amigo, esquece. Nós vivemos uma Bíblia muito errada de tudo aquilo que nós não entendemos. Por isso que a palavra fala: examine, não só leia, não só estude, mas examinar é isso. É chegar a um denominador comum, é chegar na raiz do problema. E nós não queremos ter esse trabalho, porque para nós é melhor vivermos relax, sempre jogando a culpa em alguém. Esquece isso. Olha o que ele fala em primeira instância. Primeiro ele vai tratar com a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias. A cobra não rastejava, segundo o que Deus fala, né, Júnior? Ela não, ela não rastejava. A cobra não andava
debaixo dos nossos pés. Aí Deus falou: a primeira situação, a primeira consequência do seu pecado vai ser você se arrastar. Ó, imagina você andando com a cara no chão. Obviamente você vai receber na cara poeira ou pó. Aí ele diz assim, ó, e o pó comerá todos os dias da tua vida. E diz mais: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Trazer hipoteticamente para uma lógica. Ou seja, quando ela fala duas vezes sua semente, ou seja, mãe, filha, neta, bisneta, tataraneta, e a cobra por isso está embaixo, nós pisaremos na cabeça dela, mas ela ferirá ou os nossos pés ou o nosso calcanhar. Há uma inimizade. Você vê que até hoje ninguém quer contar com cobra. Quando vimos uma cobra, né, um ou outro que estuda aí biologia, que estuda a natureza, que estuda os animais, né, eles vão lá e tem aquela capacidade de ter uma intimidade com a cobra. Mas em uma natureza original ou numa naturalidade óbvia e ótica da terra, ninguém quer contar com cobra. Há uma inimizade entre nós e a cobra. Então ela teve que pagar as suas consequências. E a mulher, versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho. Poxa, aí abre, né, rapidinho. Poxa, com dor, como é que iria ser o parto de uma mulher sem dor? Porque fomos feitos, nós homens, do pó da terra, posteriormente a mulher da costela de Adão. Como seria o parto? Por causa de Adão e Eva, vocês mulheres não tiveram o privilégio de saber como é ter filhos sem dor. Como é, mesmo que faça um parto cesáreo, você toma ali uma injeção daquelas hack, né? E depois da cirurgia, ficam algumas dores, sequelas da cirurgia. Então como é que seria, deixa na imaginação de vocês aí, mulheres, como é que seria um parto sem dor? Imagina aí, porque não teria dor. E o que ele diz assim, ó, louvado seja Deus, versículo de número 16, ó, versículo número 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente, ou seja, ele ainda multiplicou grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te... Ou seja, até então, ela não era dominada pelo marido, segundo o que a Bíblia está dizendo. Ó, vocês não eram para ser submissas aos homens, como em décadas atrás eram motoristas de fogão. A mulher servia só para tomar conta da casa e era submissa ao homem. Porque isso mudou o contexto devido à elevação, né, o crescimento do mundo, e nós estamos numa evolução terrível. Aí, por a mulher hoje não ser mais a pilota de fogão e não ser mais a dona de casa, como na década de 80 e 90, elas agora têm um espaço na área industrial, na área profissional, similares aos homens. O que é que está acontecendo muito hoje? As mulheres engrossaram o pescoço e há um número grande de feminicídio, porque a natureza do homem é arrogante, é orgulhosa e não quer ouvir muitas coisas, e o diabo sabe como trabalhar. Olhe quantas mulheres estão morrendo agora no Brasil por afrontarem o homem. Por quê? Eu pago as minhas contas, eu não sou mais dominada pelo meu marido. Mas era um tratado de Deus por causa da desobediência da mulher. Na parte B do versículo 16, assim, ó, com dores terás filhos, e o teu desejo, ou toda a tua vontade, tudo que você for fazer, será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, além de ter o parto com dores multiplicadas, a mulher passou a ser submissa do homem. E nós vamos ver lá o apóstolo Paulo falar, lá em Coríntios, né, sobre a submissão da mulher, e também na carta a Timóteo. Versículo de número 17. Agora é para vocês, Adão. Agora é para nós, Adãos. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de quem? Da tua mulher. A culpa não é dela, é tua. E comesse da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. A terra não era maldita, era boa.
Ele amaldiçoou a terra. Por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A gente não era nem para trabalhar, Júnior. Olha para aí. Era sem dor que nós comeríamos o pão. A terra era bendita. Imagina assim, vou falar uma maluquice aqui, sabe? A gente andava assim, poxa, terra, produz aí um abacaxi que eu quero chupar agora. Abacaxi, mais ou menos assim. Terra, produz aí um abacateiro que eu quero comer um abacate agora. E seria tudo fácil. Mas a gente tem que entender uma coisa, sabe, Paula? Deus, Ele fala as coisas com tanta contundência, que a Bíblia vem falar de um livre-arbítrio, e Deus nunca nos aprisionou. Ignorantemente, vivemos aprisionados nas drogas. Ignorantemente, vivemos aprisionados na mentira. Ignorantemente, vivemos aprisionados na soberba, em todas, idolatria, porfia, homossexualismo, lesbianismo, em todas as áreas, adultério. Mas Deus, Ele nunca nos prendeu. Ele sempre nos deu liberdade. Porque Ele dá a ordem. Cumpre-se, manda quem tem direito e obedece. Então Ele disse, aí não coma, pronto, mas está livre. Pode andar para lá e para cá. É assim que Ele é com cada um de nós. Dá o direito do livre-arbítrio. Entretanto, Ele deixa algumas, abre aspas, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Afasta-se da aparência do mal. Então, tudo acontece por permissão de Deus. E pela permissão de Deus, a serpente foi ali, enganou a Eva. Eva foi e conduziu Adão a comer. E ambos viram que era errado e conheceram que estava nu. Queimaram lá uma folha, cozeram e puseram como tapa-sexo, para que Deus não visse a nudez. A nudez de quê? Do teu pecado. Consequentemente, da consequência do teu pecado, do teu erro e da desobediência. Obedecer é melhor do que remediar. Prevenir é melhor do que remediar. Deus tem dado espaço de tempo para que nós venhamos andar conforme a tua vontade, mas as pessoas entram e saem na igreja. Há anos você vê que Jesus teve, Paulo, o cuidado, Cia, de estar lá sentado no trono da graça, ainda descer mais uma vez, desce, chama, dá permissão para que o general romano ponha João lá em Ilha de Patmos. Não sei se foi Calígula, põe lá em Ilha de Patmos, ele preso em Ilha de Patmos. Deus desce e chama cada igreja, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Esmirna, todas elas, eles olham, não façam isso, não façam aquilo, não façam isso, não façam aquilo. No segundo século, já não existia mais igreja pela desobediência. Então, anos a fios, entramos e saímos na igreja, mas a conduta errônea é a mesma. Então, o que foi que Deus disse a Adão? E todos os dias você vai comer do suor do seu rosto. Parte B do versículo 17. Ainda diz mais, versículo 18: e os espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo no suor do teu rosto. Comerás o teu pão até que te torneis a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, trabalharemos até o último dia das nossas vidas, e depois morreremos. Olha a vida, a projeção do homem, homem e mulher. Nasce, cresce, planta, colhe, reproduz e morre. Aí para um pouco, eu já vou terminar. Traz um pouco uma ideia do que é viver na terra. Vou usar Júnior hoje. Júnior, tu morre hoje, tu sabe dirigir? Das duas uma, ou ela vai se casar de novo,
e o camarada vai usar do teu suor, ou ela vai vender o carro, porque Júnior não está mais aqui. Agora, para um pouco onde eu quero chegar, só usei como referência. A gente conquista ou luta para conquistar tantas coisas, né? Sonhamos, realizamos, planejamos e concretizamos, às vezes concretizamos, às vezes não concretizamos, às vezes sonhamos, realizamos e às vezes também não realizamos, mas segue uma normativa de quê? Cresce, nasce, planta, colhe, cresce, reproduz e no final das contas é o quê? Morte. Agora, qual é o pensamento de Deus em relação à nação acerca de produzir, sonhar ou projetar algo? Está aí Jesus como resposta. Deus antes já avisa lá, capítulo 5, 6, em Isaías: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí ele diz assim, João 3,16, ó, que ele deu teu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ou seja, ele não te trouxe para viver algo temporal, ele te trouxe para viver uma vida eterna. Deus não se importa com os teus ganhos, com tuas perdas, com tua saúde, com tua doença. Oramos, pedimos a Ele. Foi o que Ele falou para Ezequias: ó Ezequias, essa doença sua é para a morte. Só que Ezequias chorou tanto, que antes de sair Isaías do palácio, Deus vai lá, acrescenta mais 15 anos. O que foi que ele fez com os 15 anos? Criou o filho de uma forma errônea, abriu o palácio para os babilônicos. E Deus não se importou com isso. Quem se importou foi o profeta Isaías. Rapaz, por que tu fez isso? Porque o pensamento, sabe, Val? A vontade de Deus é que nós venhamos permanecer eternamente do seu lado. A vida aqui é boa, mas não chega nem aos pés da vida após a morte. Você pode conquistar tudo aqui, você pode almejar, pode planejar, pode construir, pode sonhar e realizar, mas quando eu morrer, fala aqui direto. Papai mesmo, peguei um bocado de camisa dele, peguei os outros dos irmãos lá, algumas camisas, está lá até hoje, nem uso muitas, porque a pastora traz camisa direto para mim quando viaja. Ficou tudo aí. Papai tinha um carinho com o carro, sabe? Era uma besteira com o carro. Assim que ele morreu, a gente vendeu. E agora, papá? Sapatinho de papá, as cuequinhas de papá rasgaram aí, os livrinhos de papá, bibinha de papá. Por quê? O que papá tinha vivido aqui foi temporal, e nada disso nós levaremos para a glória. Mas cabe a cada um de nós permanecermos vigilantes para que não caiamos nas astutas ciladas da serpente ou do diabo. Então, eu quero conquistar, eu quero fazer, mas será que eu vou ter tempo de curtir o que eu tenho planejado? Será que meu filhinho, as coisas que eu deixar, não vai fazer igual a Manassés? Que tudo que o papai construiu, ele destruiu de uma hora para outra? Será que meu filhinho não vai fazer como Salomão, que Davi conquistou e criou reinos e reinos, e no final da história ele destruiu tudo? E o que me interessa com o que irá ficar, se eu não vou poder mais usufruir? A única coisa que me interessa agora é a preocupação com a minha alma. Fazendo uma analogia do Éden como conquistas hoje, como carros, como famas, como, sabe-se, indústrias, ser um grande empresário. O Éden como isso, o que foi que aconteceu? Quando eles conquistaram aquilo que estava lá, perderam o mais precioso, que era a presença de Deus. Por que, pastor, perdeu a presença de Deus? Porque antes do acontecimento,
quando Deus chegava, assim, os balangandãs dele estavam lá, ele não estava nem aí. A mulher estava nua e estava lá. Senhor, que alegria em receber o Senhor na viração do dia, meu Deus. Que maravilha estar com o Senhor. Oh, Jesus, depois da conquista, depois do Éden, vem Deus aí. Porque o pecado já se apossou do homem. E no dia do julgamento, ele não vai poder se esconder. Porque Deus, ele há de julgar os bons e os maus, os salvos e os condenados. Então o tempo é esse, a hora é essa. É não andar segundo o curso do seu coração e nem a vontade do mundo, mas andar segundo as ordenanças de Deus. Que Deus possa ter aberto os vossos olhos e alertado a tua mente. Mamãe ali vai ficar, ou eu vou ficar. A probabilidade é que eu vá primeiro, porque eu sou 10 anos mais velho do que ela, né? O natural é que eu vá primeiro. Então, o que ficar meu, obviamente ela vai dar fim. Vai ficar para quê? Para ficar lembrando, deixa os mortos cuidar dos seus próprios mortos. E lembrar de morto, lembrar de morto é sofrer 2 vezes, Chile. Esquece isso. Lembrar de morto é sofrer 2 vezes. Porque nós temos que entender que isso é um ciclo de vida. É o natural que nossos filhos nos enterrassem, mas eles quiseram ser enterrados por nós. Não quiseram ser servos, mas escravos. Então é o natural. Então a gente tem que deixar os mortos cuidar dos teus próprios mortos. Pastor, o senhor falando assim soa como algo egoísta. Não é, gente. É porque nós vivemos terrenamente. Nós não somos terrenos. Nós somos seres celestiais. Nós não somos malignos. Não somos brasas. Não somos, como é que chama aquela coisa preta que as pessoas queimam assim, para churrasco? Carvão para queimar no lago de fogo e enxofre. Mas nós somos almas celestiais para adentrar no reino de Deus e viver a sua glória. Não esquece isso nem por um minuto. A sua alma tem valor. A sua alma tem valor. Qual foi a última palavra que Jesus falou na cruz? Está? Pai, a ti te entrego o meu corpo, minha alma e meu espírito. Está consumado. Em hebraico quer dizer o quê? Teteles tai. Você vale muito. Para se trocar por euro, por dólar, ou por cruzeiro, cruzado, ou real, você vale muito. Um pingo do sangue de Deus, perdão de Cristo, paga todo o Brasil, toda a alma brasileira. Mas um pingo, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal, Itália, os 54 países africanos e os 4 continentes, 52 países africanos e os 4 continentes. Uma gota do teu sangue é raríssima. Se naquele dia Judas queria brigar porque Marta pegou e jogou ali, sabe, aquele unguento raríssimo nos pés de Jesus e depois enxugou com o cabelo. Imagina uma gota do sangue de Jesus. Sua alma vale muito. Faça tudo conforme o seu desejo. Cresça, produza, fabrique, trabalhe, conquiste, sonhe, realize, projete e concretize mais. Entretanto, preze pela tua alma dentro das hostas celestiais. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Fica de pé em nome de Deus.